Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu estou falando do podcast, agora videocast, literatura e outras viagens. Preciso dizer antes que é a primeira vez que eu estou fazendo isso, então, como eu disse antes, seja lá o que Deus quiser, vamos ver o que vai rolar. A ideia é a gente fazer realmente um papo de boteco, como eu gosto de dizer no podcast, porque eu gosto de simplesmente conversar com as pessoas, que eu acho que tem muita coisa para dizer, né? E eu escolhi o tema etarismo, porque é um tema que eu estou lidando ultimamente, que é o tema do meu último livro, que é o Livro no Corpo. E eu já escrevi bastante na minha newsletter, se é assim que se diz, a slang que entende da língua. Já escrevi sobre isso, quero continuar escrevendo, e quero discutir com as pessoas a respeito do etarismo, né? Então, como eu tenho contatos no Brasil, obviamente, e em Portugal, então eu convidei a minha amiga Edna Calegaro, escritora, que é uma gaúcha que acha que é catarinense, mora em Itajaí há muito tempo, e ela diz que ela é catarinense, né? Ela perdeu o sotaque gaúcho, vocês vão ver agora. E a minha amiga Aislan, que mora em Aveiro, em Portugal, e que é mineira, né, Aislan? Na verdade, eu sou brasileira, Já nem sabe mais de onde porque que é, né? Tá que nem eu, assim, andando a para tudo que é gente fica lado. meio perdida, né? Porque meus pais são alagoanos. Eu nasci em São Paulo, na verdade, mas a maior parte da minha vida foi no Espírito Santo. Ah, então não é em Minas, ó, eu tinha achado que era em Minas. Bom, e são duas artistas, elas são duas artistas. A Islã é uma poeta, a Islã é uma. Eu posso dizer que é uma desenhista de mandalas, como que chama isso? É desenhista? Tem uma Pode coisa ser específica? ilustradora, pode ser artista. E é uma professora também, não é? É uma professora. E a Edna é uma pedagoga que é uma bibliotecária. Ela é como que chama? Biblioterapia? Biblioteconomia. Ah, é Biblioteconomia. biblioteconomia. E é escritora também, ela é escritora de infanto-juvenil, que não é pouca coisa, não, é muito difícil ser infanto-juvenil, né? Escritora de infanto-juvenil. Tem um livro maravilhoso que se chama, mostra aí, Edna, teu livro. O meu livro? A Menina, eu Edna, esqueci, a mas eu Edna, vou. Ah, tá. depois Eu tu mostra o esqueci teu. meu livro ali. Uma de mistérios. Maré de Mistérios, ó. Que lindo! Esse livro é maravilhoso. Ele tem uma pergunta que é, como é que é, Edna? Para onde vai a Aonde água? vai a água do mar quando a maré vaza? Para onde vai a água Do do mar mar quando a quando a maré maré vaza. É vaza? esse? Eu trabalhei com os alunos do projeto É. Papaléguas, que é em Aveiro, e eles passavam o tempo inteiro perguntando: para onde que vai a água do mar quando a maré vaza? Né? Foi bem interessante isso. Eles gostaram bastante. E o teu Que livro, bom. É. Aislan? O meu, eu esqueci de trazer aqui, eu já Pega, trago. pega, pega. Mas é bem interessante como as crianças gostam dessas coisas O meu é diferentes, assim. sobre mandalas Olha que para lindo. colorir, mandalas meditativas para colorir. E eu mesma encadernei, eu mesma fiz a diagramação. E tem várias mandalas e algumas informações aqui para meditação e também como sugestão de cores para o momento. Que lindo que ficou, eu não tinha visto. Muito bonito, Obrigada. muito bonito. E tem poemas também, né? Muito Tenho lindo. alguns poemas, mas eu ainda não consegui publicar. Então, estou Logo, logo, aguardando assim a melhor logo, oportunidade. sim, logo publica. Então, gurias, como eu tenho falado, né? Eu falo nas apresentações do livro, no lançamento do livro, como foi que eu comecei a
a despertar para esse tema que é o etarismo. A Islan já me ouviu falar sobre isso, né, Islan? Aqui em Portugal, Edna, em Aveiro, tem um coletivo chamado Mulheres, Poesia e Tambor. E, e é um grupo de mulheres que discute o fato de estarem fora do seu país, né, e como é que estão lidando com essa situação, né? E aí, já em 2024, né, quando começou esse coletivo, as meninas, né, que são todas gurias, bem mais novas do que eu, elas tinham uma, uma reclamação, né? Cada uma tinha uma reclamação ou alguma coisa que estava passando no momento por serem imigrantes, né? E eu não, a minha situação nunca era, porque não é a mesma da delas, né? E, e aí eu comecei a dizer, não, mas o meu problema aqui é a maneira como as pessoas me enxergam, né? Me enxergam como uma mulher com mais de 60 anos, que obviamente eu sou com mais de 60 anos, mas com limitação, porque eu tenho 60 anos, mais de 60 anos, né? Como, por exemplo, não me deixaram entrar num quarto, não alugaram um quarto para mim, por causa da minha idade, o cara foi taxativo, assim, que eu não podia estar ali, porque eram só meninas. Como é que a coisa ia se dar, né? E eu não pude nem argumentar, né? E várias coisinhas foram acontecendo, até que eu escrevi esse livro, né? Que é a história de uma mulher de mais de 60 anos que se apaixona por um moço bonito com a metade da idade dela. E isso também é uma coisa meu Deus, é uma coisa que não se fala. Pode até acontecer, mas não se fala. As coisas acontecem muito aqui, mas elas não são conversadas, discutidas, levadas para discussão, né? Então foi assim que começou a história do etarismo, porque, enfim, eu estou falando sobre esse assunto. Aí eu decidi fazer o podcast com várias mulheres de várias idades, né? Inclusive disseram, mas eu não sei o que falar, né? Eu não estudei sobre esse assunto. Eu digo, eu não quero que estude sobre esse assunto, eu quero que tu fale o que tu pensas realmente sobre esse assunto, né? Que eu acho que é interessante. O que vocês acham? Acho ótimo. Pode começar aí, a bola é Acho com um você. bom fio condutor. Dá para rolar o papo assim mesmo. Pode começar então, Edna. E aí? Não sei, quem quer começar? Pode começar, ou eu posso falar Bom, também. pode ser, você que sabe. Pode começar você, então. Eu estava conversando sobre etarismo com um amigo meu, e isso, sei lá, há uns 2 anos atrás, e eu estava assistindo uma série que se chama Euforia. Muito boa a série, muito pesada também, mas uma série assim para a gente entender que etarismo não tem só relação com o padrão da pessoa, vamos dizer assim, mediana, né? Um adulto mediano, entre seus 25 ou 30 até os seus 40, 45, digo, é uma fase muito curta da vida, pelo menos no meu entendimento, né? Eu não sou tão mais velha assim que meus 46 anos, mas eu entendo que muitas vezes as pessoas não conseguem perceber, principalmente dessa faixa etária de 30 a 45 anos, que o jovem tem muito o que acrescentar para o nosso conhecimento de vida, de mundo, até porque o mundo sempre vai inovando, a sociedade sempre busca novos caminhos para muitas coisas, né? Para a vida, para a sociedade, para a tecnologia, para tudo. E os jovens, eles vão se adaptando a essas novidades, né? E se integram com muito mais facilidade a essas novidades. Mas
essa faixa etária dos 30 aos 45 conseguem olhar para os jovens como pessoas que não têm muito o que acrescentar na vida dessas, dessa fase, né, de 30 a 45, e os mais velhos estão ultrapassados, né? Já estão superados, vamos dizer assim, né? E, na verdade, nós não vivemos só de 30 a 45 anos. A gente tem Exato. uma vida consistente na infância, uma Uhum. vida social e consistente na adolescência, com frustrações, com problemas, com com tudo o que uma vida adulta tem. Só não se tem a questão de pagar os impostos, né? Ou de não ser uma pessoa que é custeada por alguém mais responsável que ele, né? No caso, os pais, ou uma pessoa que seja o tutor. Mas quando chega a vida semi, vamos dizer assim, eu não gosto de falar que é uma vida adulta, porque eu acho que a gente não tem maturidade suficiente até os nossos 20 anos. Até que a mulher um pouco mais, mas o homem ele tem mais dificuldade para maturação, para o entendimento. Talvez isso porque a sociedade tem essa visão mesmo de criar o homem de uma maneira muito mais irresponsável. É essa, é esse, é essa meta que eu vejo que a sociedade tem. A menina sempre tem que ter mais responsabilidade pelo corpo, por tudo, né? Dela. E o menino, ele é mais irresponsável. Ah, é só um menino. Até os 20 e poucos anos, ele é só um menino. E tem uns que até para mais, é só um menino. Mas, assim, quando chega na fase adulta, é como se você não tivesse mais que se demonstrar uma pessoa que é, que não sabe ainda o que quer. Você tem que saber o que você quer. Dos 30 aos 45, né? Você já tem que saber o que quer, você já tem que ter uma carreira, você já tem que ter uma vida estável. E aí chega a fase de, vamos dizer assim, ultrapassar esse limite, que aí já é um encaminhamento para uma velhice. Então você tem que ser mais madura, você não pode falar besteira, você tem que se vestir assim, você não pode se vestir daquela forma, sabe? E aí você se sente assim, mas eu gosto de usar o que eu uso, eu gosto de falar o que eu falo, eu gosto de representar o que eu represento. Sou eu. Eu não tenho 46 anos. Eu tenho um, dois, três, quatro, cinco, todos os anos que me compõem nesses 46 Sim, anos, né? E todas as frustrações e traumas e problemas que eu tive na minha infância, adolescência, vida adulta, até a idade que eu tenho hoje, ainda me compõem. Eu só vou tomar uma atitude a partir de traumas, a partir de escolhas que eu já sei que não deram muito certo no passado, ou que eu tenho uma perspectiva para o futuro. Então, você não tem como dizer que uma pessoa com os seus 60 anos nunca vai aprender, ou então não vai fazer besteira como fazia com 7, uhum. sabe? Então, o meu pontual É é que o determinar etarismo, idades, né? Determinar o que que tu tens que fazer em determinada idade, né? As pessoas exato, determinarem isso para ti é horrível, exato. O meu né? pontual aí é que o etarismo afeta toda a nossa vida, toda, da infância até a vida adulta e inclui também a nossa velhice, quando a gente chega lá na nossa É, velhice, que a gente está querendo produzir, querendo fazer, e existe ali uma limitação de até mesmo de espaço de trabalho, de sim, valorização do trabalho de uma pessoa mais velha. sim.
Pode falar, Bom, Edna. como ponto de partida, eu questionaria como ponto de partida, então, o conceito de idade e o conceito de tempo, né? Então, postos esses conceitos para a gente. Mas de onde vêm esses conceitos? É um conceito natural? Não, é um conceito arbitrário que alguém inventou. Uhum. Quem que inventou segunda, terça, quarta, quinta, semana, dia de semana, meses, semanas, anos, décadas? Isso é um conceito arbitrário que não existe na natureza. Alguém inventou para beneficiar alguma coisa para alguém. Sim. Então, se esse conceito de tempo que está dado aí não me serve, eu vou usar outro conceito. Não necessariamente porque eu estou no mesmo planeta, eu tenho que usar o mesmo conceito de tempo que outra pessoa que determinou, sei eu lá por quê, né? E a gente vê que a determinação e a construção de ideia de tempo e conceito de tempo é diferente no Oriente, no Ocidente e nas várias Sim. culturas. Uhum. Então, não é porque eu estou dentro de uma cultura que conta o tempo assim que eu vou aceitar essa contagem de tempo. Então, a primeira coisa que eu questiono nisso é: o que é esse tempo? Quem que determina isso? Para que isso é determinado? Né? Então, é relativo. O tempo é uma construção arbitrária e ele vai funcionar para uma pessoa diferente do que vai funcionar para outra. Né? E aí você vai ver questões biológicas, questões geográficas, questões históricas, questões culturais. Tudo isso está imbricado na noção de tempo. Uhum. Não é esse que alguém definiu porque a gente precisa trabalhar essa quantidade de tempo, né, para ter essa quantidade de bens, né, ou essa outra. Então, e isso é uma coisa que foi criada, né, é uma noção que foi criada e que a gente não consegue se desvincular porque a gente está imerso nisso, É, né, mas o tempo é uma a, coisa que, na verdade, e não a existe. questão é que é uma questão. Isso foi criado, e a gente não consegue fugir disso, né? E eu acho muito interessante que nós temos aqui, a Edna é mais nova do que eu, mas também não muito, né? A Islã é bem mais nova do que eu. Eu, É, 59. Na contagem tradicional do tempo, eu tenho 59. pois é, eu tenho sessenta e Mas eu quatro, posso né? criar outro, não tem problema. Eu também. Não, o que eu quero dizer é o seguinte, que a gente não ensina isso, mas tu vê gente muito mais jovem é, discriminando discriminando pela idade. Aquela velha, essa semana eu discuti com a Rebeca É sobre isso. isso, Ela dizia assim, ai, como é que a gente diz então se não é velha? Eu disse, a questão é a carga semântica que a gente põe em cima da palavra, né? Aquela velha, né? Aquela velha. Sei que eu não sou nova, é óbvio que eu sei, né? Tem Só uma que não é aquela porque são os filósofa, velha, né? conceitos, né? Pois São os é. conceitos que estão. É. sim, tem uma A gente não filósofa, consegue fugir disso, né? tem uma filósofa capixaba Não. e ela fala que as palavras precisam ser lavadas, É, porque elas estão sujas. sim, Elas tomam significados completamente diferentes dos propósitos sim. delas, né? Da origem delas. Então, quando se fala velha, você se sente ofendido. Por quê? Porque a ideia de chamar alguém de velha, principalmente uma mulher, né? Mulher velha, o homem velho é sempre um homem dócil, talvez, numa no imaginário popular, o homem velho, aquele velhinho, se fala com tanta É, doçura esse é. velhinho, carrega tanta leveza quando se fala aquele velhinho, Ah, mas eu prefiro ou ser aquele. chamada de velha do que de velhinha. Não, velhinha não. Pois é, Então porque deixa pra essa velha gente, feiticeira. exato, mas pra gente, É, quando se fala velha, quando se fala, às vezes até velhinha, dependendo do tom, fica também doce, né? Mas quando se fala velha, você sente como um xingamento. É, Não que isso deveria ser é,
ruim para a gente ouvir que a gente envelheceu. Deveria ser uma coisa muito boa, porque Em certas culturas eu estou porque é viva, uma eu tenho dádiva, na verdade, conhecimento. né? É uma dádiva, Exato, entre aspas. envelhecer é uma dádiva. É, é uma entre aspas que eu digo porque eu tenho lá as minhas. E essas coisas, a pessoa que se refere a outra, a pessoa que se refere a outra, que chama a outra de velha, diz muito, quando ela faz isso diz muito mais sobre essa Ela, pessoa que né? está Claro. dizendo do que É, a outra que está ouvindo, é, porque isso demonstra que os conceitos dela, a origem dos valores, dos conceitos dela, é um conceito antigo, é um conceito do século é, passado, é. porque o século XXI é um século que. E a estrutura que a gente está, da questão da informação, do acesso à informação, é, a gente tinha o quê? Uma hierarquia. Existia uma hierarquia, né? Era uma forma hierarquizada do conhecimento. Hoje não é mais. Hoje a forma de estrutura é em forma horizontal de rede. Sim, E essa sim. forma horizontal, não hierarquizada, está migrando, inclusive, para os relacionamentos. Então, quem mantiver a mesma sua estrutura que eu digo de pensamento, de ação, de comportamento hierarquizada, vai ser obsoleto, É, porque a nova estrutura tá que está posta perdendo aí é uma espaço, estrutura né? horizontal de rede. É, tá perdendo espaço. Vai perder espaço, É, vai ficar de lado, não vai conseguir é, ter as trocas que tem, é. porque não tem mais É isso. porque não Então, flui, daí hoje, tu não flui, eu né? Tu não quer aprendo. conversar com essa pessoa, né? Não, né? Sim, porque você estabeleceu uma tanque e que É, você não vai chegar lá. A horizontalidade não, a horizontalidade você vai fluir pelas isso, coisas. exato, Então, exato. hoje eu aprendo com as crianças de 4, com as de Isso, 14, com os de 20, com os de 30, com os de 80. Não interessa quem é, claro, como, não claro. interessa a idade, interessa como ela processou esse conhecimento, né? Como É. que a pessoa organizou isso, qual é a visão que ela tem. Então, Sim, se eu ficar eu sempre falo na uma coisa assim, hierarquia, o que eu sei, tu não sabes, mas o que tu sabes, eu também não sei. com certeza, Então a gente troca a figurinha e cresce juntos. Senão não faz sentido nenhum. Senão não faz sentido nenhum. Senão a É, gente vai continuar não, fazendo as mesmas coisas que se fazia no século passado. Não cabe mais é, hoje isso. Não cabe mais eu isso. tive, eu tive uma professora, acho que não. era de didática, uma professora maravilhosa, maravilhosa, fantástica, assim, uma pessoa incrível e um ser humano, assim, incrível, sabe? Diz o nome Como dela aí, de profissional. repente ela escuta. Ai, gente, o nome dela, esqueci o nome dela. Peraí que eu vou lembrar, eu vou lembrar. Ah, Eu tô com a memória muito fraca, mas eu vou lembrar o nome dela no decorrer aqui da conversa, eu vou acabar lembrando. Mas ela dizia assim que aprender dói. E aprender não dói só com os seus, sei lá, com os seus zero anos de idade, sim, sim. com os seus meses de vida, sabe? Dói em todas as fases da sua vida. Enquanto você está aprendendo, você está sofrendo. Quando tu quer mudar, né? Quando tu quer mudar. Mesmo quando você Mudar não o quer padrão, mudar. mudar o paradigma é muito difícil. Então, Mesmo quando você não quer mudar. Eu acho que quando não quer é, mudar, é pior ainda, dói mais ainda, porque você se sente obrigado sim. a mudar pelo aprendizado, dói mais. Então, as aulas dela eram muito dinâmicas e, assim, fantásticas, aulas inspiradoras. E ela sempre falava assim: olha, não tá doendo, não? Nas aulas, né? Não tá doendo, não? Então você não aprendeu, tem que doer. Pois Porque é, é isso mesmo, de fato, é. a gente cria tanto medo da dor, a gente cria muito medo da dor, porque a dor é realmente tanto a emocional, né, a dor física e a dor emocional são coisas, é uma coisa, né? A dor é uma coisa que machuca muito, né? A gente sente profundamente, tanto fisicamente quanto por dentro, na alma. E a gente entende que essa dor não vai levar a lugar nenhum.
né? Não vai te proporcionar nada de positivo, né? E lógico que alguns sofrimentos eles podem ser muito bem tirados desse exemplo. Eu não preciso nem falar quais, mas muitos podem ser retirados desse exemplo. Mas esses que te acrescentam, que te fazem crescer como ser humano, como uma pessoa social, né, um ser social, esse tipo de dor a gente não pode temer tanto. A gente tem que, sabe, abrir o peito e A aceitar gente essa tem que estar aberto à reflexão, né? Eu acho a que reflexão. a gente gostaria, não sei se todo mundo, né? Porque, mas O mundo é muito grande. é porque a gente gostaria que as coisas fossem estáticas, né? Ah, então agora eu aprendi isso e vou seguir isso, né? Só que ali na frente acontece uma outra coisa e aí tu tens que mudar a tua opinião, Exato. né? Como assim? Tu tem que mudar, tu tem que pelo menos pensar sobre isso, Tem que né? voltar atrás. Pensar, quer ver uma coisa? A gente teve nesse projeto Papaléguas que eu falo para vocês, no sem- o ano passado, aqui para eles é o ano passado, né? Que foi antes de setembro. A gente teve uma turma em que tinham 8 crianças ucranianas. E aí eles perguntaram para mim assim, o que que eu vim fazer em Portugal? Aí eu disse, eu vim estudar. Aí eles começaram, meu pai também veio para cá para estudar. Aí eu não sei quem veio para cá para estudar. E um menino de 7 anos disse assim, a gente veio para cá por causa da guerra. Aí, bom, tá, tudo bem. Quer falar sobre isso? A pedagoga que estava junto comigo disse, tu quer falar sobre isso, fulano? Aí ele disse, porque a guerra é assim, tinha um barulho, a gente ouviu um barulho e o meu pai foi abrir a janela para ver o que que era e veio aquela bomba em cima e aí ele perdeu o braço. Aí o outro disse, meu pai morreu. E assim foi indo, as crianças de 7 a 10 anos estavam ali. Sim, Poxa, não tem como tu não refletir sobre isso, gente. Eram crianças falando que nem adultos. sim. E o Olha, olha, aprendizado, a vivência. é outra camada de adulto que vai virar, Sim. entendeu? Não tem como, É, é eles por já isso, são crianças diferenciadas. é por isso que Experiência drástica, né? Experiência dura, né? Muito, sim, muito. E não tem como tu dizer assim, uns diziam assim, é culpa do Putin, eles diziam. É culpa do Putin. Então é, não tem como tu dizer a culpa é desse, a culpa é daquele. Não, tu tem que pensar, aquela criança está vivendo aquilo. O que que vai acontecer com ela daqui para frente? sim. E é chocante, assim, como É o que a vai gente, refletir, né? sim, Fala, Isla. e é impressionante como a gente não se dá conta, né, da vivência que certas crianças têm, então, vivências que eu, como adulta, não Sim, vivenciei, né? sim. Não tive essa Sim, mesma. eu tive também outras guriazinhas que falaram sobre a valorização da mulher né, no Islã. Aqui eles chamam de Islão, né? O Islão. É, Não, não é Islã, desculpa, é no Irã, que eles chamam Irão, né? isso, No Irã e na Palestina. Não, esqueci. Tem outro lugar lá que tinha, que a mulher é desvalorizada e elas também, com 10 anos, fazendo essa discussão. Tu imagina fazer uma discussão sobre etarismo num lugar assim, né? Então são é, coisas que a gente não conhece de perto, a gente só sabe, né? A gente só sabe que existe, né? E sim, elas também, elas falando pareciam mulheres adultas, assim, falando, né? sim, Então, eu acho que a questão mesmo é a reflexão, né? É a gente parar para refletir e para conseguir mudar. Porque eu, por exemplo, se dizem para mim tu é uma velha, eu acho graça. Eu acho graça porque eu acho graça uma pessoa no século XXI falando isso. Sabe? Como aquele homem, né, que eu chamo ele de meu malvado favorito. Ele parecia o meu malvado favorito do filme, né? Ele, aquele quando homem você tem, compridão, dizendo quando que eu não você podia morar tem lá.
quando você tem experiências assim, por exemplo, eu fui vender uma câmera para um rapaz e o rapaz chegou para mim e falou: a senhora, me chamando de senhora. E por mim tá super de boa me chamar de senhora, eu acho muito legal. E não sei como é que vai ser no futuro, mas por enquanto eu tenho essa tranquilidade. Eu sou senhora mesmo, por que que ele não pode me chamar de senhora, né? E aí alguém chegou para mim, "Ah, o rapaz te chamou de senhora?" Eu falei assim, sim, mas eu não sou uma senhora. Eu, Sim. deixa ele me chamar Eu de desde os senhora, 17 anos, eu casei com 17 anos, as pessoas me chamam de senhora. que você é Hoje uma acontece senhora. uma coisa bem interessante, que é quando alguém me chama de senhora, a pessoa que está do lado diz assim, ai, não chama ela de senhora porque ela não gosta. E nem Aí é é essa complicado. questão, nem é essa questão, né, de me chamar de senhora, coisa parecida. São rótulos, né? É, São é, rótulos, é, isso, é. alguns rótulos que a sociedade nos Colocar a impõe e gente cabe a dentro de uma gente caixinha, né? aceitar ou não. É, é, E cabe a gente aceitar ou não esses sim, rótulos, sim, né? Exato. Eu tive experiência, né? Na verdade, assim, tem algumas coisas que são os contextos, né? Mas eu já tive experiência que alguém me chamou de velha ranzinza. E o que que eu fiz? Eu ri. Por sim, quê? Por que que a pessoa me chamou assim? E aí, aí me disse muito mais da pessoa do claro, que se eu claro, pareço a pessoa velha é, ranzinza. é, Porque eu estava indo numa calçada, né? Estava indo numa calçada para o Moles, e na direção contrária, vinha em minha direção, um cara, um surfista, grande, forte, cabelo meio grisalho, com uma prancha numa bicicleta. Uma calçada estreitinha ali, não era ciclovia, a ciclovia era do outro lado da rua, e ele passou por mim e eu disse: a ciclovia é lá do outro lado. E ele não gostou. Eu falei: está errado. A sim. ciclovia é lá, você está errado. E ele continuou. Eu continuei dizendo: você continua errado. Você está errado. Até que ele falou: sua velha ranzinza. Aí eu dei uma gargalhada e Ele disse: não teve você argumento, né? continua errado. E mostrei o dedo do meio para ele. E aí, o que que eu fiz? Ah, tá, tu tá achando que eu sou velha ranzinza? Vou te mostrar o dedo do meio. E aí ele ficou mais indignado ainda. Por quê? Porque uma velha ranzinza Que- xingou ele, é, não com palavra. sim. Ai, ai, mas é E muito é legal isso. também outro tabu, né? E Uma velha apesar ranzinza só disso, pode Não reclamar, não pode pode, mostrar o não dedo do meio. pode. e apesar disso, né? E apesar disso, ele continua É, ponto. Né? Então, assim, ele não não é uma questão entendeu o de idade, recado, não é né? uma questão de. Não é. E por que que ele usou esse argumento? Porque ele entendeu, ele sabia que ele estava errado, mas Sim. como homem, né? Como homem dono, né? Ele achou que, como que assim, que uma pessoa de 1,45 m estava mostrando o erro dele, apontando o erro dele, né? Ainda por cima tem Pode. um metro e Então, quarenta assim, e cinco essa essas mulher. coisas. Então, assim, ó, Rótulos, né? e ele que está me dizendo que além de errado, né? É, Ele que está me dizendo que além de ele estar errado, dele não saber onde é que as coisas ficam, ele também não entende de mais coisa nenhuma. é, é, Então, é, melhor que ele E, fique realmente é. longe e de é mim, uma que Eu acho esse que coisa, o que é o tipo de pessoa que eu não quero perto de chateia mim. é ver que tem tanta gente assim, né? Tem tanta é, gente assim. e é É, uma coisa, o que ela está falando, É, né? e acho que uma coisa Pode falar, pode falar. e eu acho que é uma coisa assim, da pessoa perceber que o quê? Quem tem mais idade, teoricamente, teria mais experiência e sabedoria, né? É sim, o que a gente espera, porque a gente, né? Para mim, como que funciona? Você tem um dado que ele ainda não é nada, ele é só um dado, né? Uma informação que se transforma numa informação porque você agrega outros e essa informação agregada a outros tem a tua construção do teu conhecimento.
né? Então, você construiu um conhecimento a respeito de alguma coisa. Mas depois do conhecimento, tem um outro patamar, que é o que você faz com esse conhecimento que você Sim, adquiriu, que é a sabedoria. sim, Então, é a decisão que você toma a sim. partir desse conhecimento que você construiu. Tem pessoas que não fazem Que, absolutamente s- que nada com só o conhecimento acumulam que construíram, conhecimento, né? não Acumulam transformam e ela não em sabedoria. transformam. Exato. E não adianta mesmo, E não aí adianta. tem pessoas com graduação, pós-graduação, Isso, doutorado, doutorado, PhD, que não faz não, nada, e tem, que e não tem. faz nada. Quer É, dizer, não transforma esse conhecimento em sabedoria, É, que é a operacionalização. Como é que eu vou me comportar é, com as outras pessoas, com essas e comigo, né? Com essa sabedoria aqui, com sim, esse conhecimento que eu construí. Isso é a sabedoria. Então tem muita gente que vai viver 500 anos e não vai conseguir fazer essa é transposição, verdade. não vai sair do patamar do conhecimento e entrar para a sabedoria. E tem gente que com 15 anos já saca Sim, as sim, coisas e percebe que o seu conhecimento pode ser transformado em sabedoria, né? Então, é assim, isso não é uma questão de tempo que se está sim. biologicamente na Cronologicamente, né? Terra, É, né, nesse planeta. Isso tem a ver com essa coisa que eu quero, que é ultrapassar, né, aquela fase. Não quero ficar só na fase da informação. Eu quero partir para a fase do conhecimento, mas eu não quero ficar só na fase do conhecimento. Eu quero ir para a sabedoria, que é é. uma outra E coisa. também precisa E haver aí um desprendimento, até né? muito tempo você achava, se você é velho, você é sábio. Não Não, necessariamente. Se você é é, velho, tem, você é bem educado e sabe de tudo, é bonzinho. não, É relativo também, não. Meu filho né? esses dias disse para mim Então, assim, o etarismo é, meu filho disse para mim tá assim esses imbricado dias, um nisso. velho idiota, mãe, é porque sempre foi idiota, não ficou idiota, não ficou idiota depois de velho. tem uma mulher que ela fala assim que Não, as- não fica. os, como é que é? Ela fala assim que ai, não é, como é que é o nome a palavra, gente? Ela fala assim que poxa, fugiu, vamos colocar essa palavra, tipo, os idiotas também envelhecem. Sim, É outra palavra, não é idiota. Os canalhas também envelhecem, ela é, fala. é. Não, e a gente vê um velhinho, né, e diz, ai, aquele Tudo velhinho, envelhece, tão tudo bonitinho, envelhece. né? É, aí tu nem sabe o que que aconteceu, né? Mas também as pessoas, elas fazem o seu papel, né? Elas cumprem o seu papel durante a vida inteira, seja ele qual for, né? Eu acho que a gente tem que aproveitar de tudo um pouco, né? De tudo um pouco. A É, gente tem que aproveitar, até esse tipo de fala, a gente tem que aproveitar, né? A sim. fala dos É, canalhas, etc, é etc. uma coisa que eu costumo também dizer é que quando você vai ficando mais, tendo mais conhecimento de si, você vai tendo mais dinâmicas consigo mesma, com a pessoa própria, a pessoa vai perdendo um pouco também a paciência com outras, outras atitudes que fogem daquilo que são do conhecimento nosso. Eu acho que quando a gente tenta falar com educação com alguém e a pessoa te trata, sabe, mal, muito mal, você fica pensando assim, não vou ficar esperando essa pessoa aprender com o amor, não. Ela vai aprender Eu acho que agora. nem a paciência, assim, eu acho que tu não investe naquilo ali. Para que eu vou fazer isso? Não, não tem razão de ser, Uhum. não vou perder a paciência assim brigando. Não, eu Sim, mas eu, simplesmente eu me digo assim, retiro. a paciência no sentido de tentar ser profissional, tentar ser um educador, Ah, não, não, isso não. sabe? Tipo, Não, não. eu vou agora mostrar para essa pessoa que não é bem Não, tu assim. não vai perder, isso aí é perder Tipo, tempo, né? você fica meio sem paciência. Então,
Agora, se Eu tu não vou vê que a mudar pessoa essa quer pessoa. ouvir, quer trocar figurinha contigo, Exato. aí sim, né? Aí tu fica ali Então, eu conversando acho lá. que quando a gente vai tendo essa maturação do mundo, né? Quando a gente É. vai absorvendo muito do mundo e conhecendo muito o mundo e o que a gente é no mundo, a gente vai perdendo um pouco a paciência. A gente não vai querer mais ser educador, não. A gente vai querer só passar longe. A paciência vai embora. Ai, ai, é muito, muito. Gurias, tá muito bom esse papo, muito bom esse papo. Olha, mas já passou, já são 15 para 5 aqui. Que horas são aí, Edna? 13h47. É Ah, então aqui é cedinho. 16h47. Agora estamos com 3 horas de diferença. Eu, ai, como é que eu faço isso aqui agora? Aqui. Eu só queria, antes de terminar, perguntar uma coisa, que uma vez eu ouvi uma pessoa falar comigo, uma grande amiga minha, bem mais velha, e que ela tinha seus 80 e poucos anos, e ela falou assim: Ah, minha filha, se prepara, a velhice é uma solidão. Ela falou: Ah, se prepara. Você vai criar muitos laços na sua vida, você vai ter muito conhecimento com as pessoas. E essas pessoas vão indo embora, vão morrendo, vão se mudando. E aí você se vê assim, sem muito para onde ir. Então, se prepara, porque a velhice é também um encontro com a solidão. E aí eu queria que vocês também falassem um pouco sobre isso. Fala, Edna. Olha, na verdade, eu acho que a solidão, também é um conceito, né? Eu estou sempre brigando com os conceitos das palavras e com o que a gente atribui a isso, né? É, Para mim, solidão, é, ou a solidão que eu vivo sozinha porque eu sou um organismo que consegue viver sozinha. Eu como só posso, tenho condição de me alimentar sozinha, de tomar banho sozinha, não preciso da ajuda de outras pessoas, né? Então, essas coisas eu faço sozinha, que pode ser um tipo de solidão. Agora, quanto à questão social, então eu acho que eu vou demorar muito para ficar velha, porque eu não tenho um dia em que eu não esteja com alguém. E às vezes eu penso, ai meu Deus, essa semana chega, essa semana ninguém aqui, quero ficar sozinha a semana inteira. Não dá. 2, 3 dias, já vem um, já vem outro, já vem outro, né? Eu saio, eu vou num lugar, eu vou no outro. Então, eu acho que isso é uma construção permanente. É óbvio que os meus amigos, de quando eu tinha 30, alguns são os mesmos. Alguns são os mesmos, né? Agora eu tenho novos amigos, com idades diferentes, com gostos diferentes, com culturas diferentes. Eu acho que a gente vai ficar sozinho se a gente escolher ficar sozinho e não querer ver ninguém. É um direito que a pessoa tem. Ela Claro. pode querer isso, né? Eu, às vezes, quero isso um dia inteiro, ou 2 ou 3. Não quero conversar com ninguém, eu não quero ver ninguém. Mas aquilo ali acaba, essa necessidade de estar sozinho acaba e vem a necessidade de estar junto. Eu acho que a gente não, a gente é extremamente complexo e tudo depende de como eu vou construindo as minhas relações. É óbvio que se eu for intransigente, que não aceitar nenhum tipo de novidade na minha vida, só porque eu estou envelhecendo, a tendência é eu ficar sozinha, é óbvio, porque aí eu vou me tomar intransigente, mas isso acontece em qualquer idade. Uma Sim, pessoa de 20 anos pode ser tão intransigente às mudanças e não querer se relacionar com nada, né? Ou outra pessoa, eu não tenho nem, quer dizer, eu tenho, mas eu não uso rede social, né? Eu não uso. Mas nem por isso eu deixo de conhecer muitas pessoas, porque ainda existe a forma física de conhecer claro. pessoas, né? De Sim. se relacionar. E então eu acho que são construções, conceitos que a gente faz, e eu não.
eu acredito que a gente caminha para isso, a gente constrói. Quando eu fiz 50 anos, eu me dei conta que a minha forma de vida ia mudar. Não só porque de eu ter feito 50 anos, mas por eu ter visto o caminho todo que eu fiz e agora, o que que eu vou, o que que eu vou fazer com o que eu já fiz? Né? Eu já construí isso tudo. O que que eu vou fazer com isso? Eu vou usar isso para mim? Ou toda a dificuldade que eu passei, as noites sem dormir, o trabalho exaustivo, não vão ser justificados? Quer dizer, aquilo nada valeu a pena? Não. Agora eu vou Claro. começar a colher os frutos daquilo que eu fiz. Né? Então, eu acho que essa coisa, esse estigma, é a mesma coisa quando diz que se aposenta. Ah, se aposentou, morreu. Morreu para o consumo capitalista que a gente vive. Mas depois que eu me aposentei, foi a melhor coisa, porque eu tenho tempo para as pessoas, Uhum. Tempo de para qualidade, conhecer né? as pessoas, para me relacionar com as pessoas, para fazer coisas para as pessoas, para me Uhum. dedicar e para as pessoas fazerem coisas para mim, se dedicarem a mim também. Eu não estou em função de vender eu não vendo mais o meu tempo para dinheiro para enriquecer alguém. Agora o meu tempo é meu. Eu faço com ele o que eu quero, Sim. né? O que eu tenho condições de fazer. Então, o tempo é a moeda, né? Todo mundo, é o dinheiro, é o dinheiro. Não é. O tempo é que é a moeda valiosa, né? Foi alocada o maior valor para o dinheiro para poder comprar o tempo. Quer dizer, É. o nosso tempo, que é a vida da gente, é que é explorado. Então, por isso, essa noção de que você está velho, eu não posso mais explorar um velho porque ele não tem mais a mesma capacidade. Então, essa questão de etarismo está ligada à questão de produção e de Uhum. consumo de uma sociedade. Sim, sim, Eu não quero isso. Eu estou sim, nessa Perfeito. sociedade, mas eu não quero esse modelo. Para mim, ele não sim, serve. Eu vou construir um outro modelo. E assim, com relação à sexualidade, com relação à questão de atividade física, com tudo. O sim. modelo está Sim. aí, mas esse não me serve. Eu quero outro, vou construir outro. Então, a solidão, para mim, está nisso aí. É um modelo que foi criado que, para mim, não serve. Sim. Eu ia perguntar É para isso. você, eu ia perguntar para você exatamente, você já respondeu, tá? Quero deixar bem claro, que a questão das redes sociais pode ter diminuído as distâncias, né, entre as pessoas. Mas talvez, já que você e muitas pessoas não têm redes sociais, eu vou reformular essa frase que eu já estava preparada para perguntar para vocês duas, que eu acabei de falar, mas eu vou reformular para uma outra coisa. Vocês acham que essa redução das distâncias através da facilitação da comunicação, por exemplo, ligações, você não precisa mais ligar num telefone fixo, você pode ligar falando com a pessoa, visualizando a pessoa por uma outra rede social, pela WhatsApp, por exemplo, né? Por um outro tipo de Por uma mídia. ligação. Uhum. Por uma tecnologia, Outro uma aplicativo, ferramenta. uma outra Uma mídia, uma ferramenta. outra ferramenta. Vocês acham que isso também ajudou a conectar mais as gerações e as idades em relação à comunicação mesmo, a se integrar mais, as pessoas mais velhas têm mais acesso às pessoas mais novas a partir dessa facilitação da comunicação. Eu acho que tem coisas aí específicas. Em relação à solidão, eu sempre acho que a solidão é falta de objetivo. Falta de objetivo de vida, assim, a pessoa parece que não tem mais o que fazer na vida, então agora eu vou morrer. Não, mas peraí, mas tu não tem uma comadre, um compadre que para tomar um chazinho, para fazer um crochê, que não seja, ou então para escrever um livro, ou então para fazer uma pesquisa, não sei, qualquer coisa. Quando tu tens o Uhum. objetivo, eu sempre cito o Oscar Niemeyer, que com 105 anos, ele dizia assim:
Ah, eu tenho um projeto. Se vocês olharem no YouTube, tem vários vídeos dele falando isso. Eu tenho um projeto. Ele, com 100 anos, mais de 100 anos, ele tinha sempre um projeto. Eu acho que por ele durava 130 anos, porque ele sempre tinha alguma coisa para ser desenvolvida. Tu não tem tempo de pensar se tu diz em Para solidão, fazer. se tu Uhum. tem uma coisa para fazer. Não, a Flor Campino, que é uma escritora que eu conheci aqui, ela tem 91 anos. Eu conheci ela em 2023, eu conheci ela. Quando eu conheci ela, ela estava com 89 e ela disse assim: Eu vou te mostrar, esse aqui é meu último livro. Aí eu tive no outro ano. Ela tinha já publicado o livro. Ela disse: Ó, vou te mostrar. Agora esse é o último. E agora eu tive lá e ela disse. Aí eu disse para ela assim: Escuta, Flor, tu não me diz mais isso, porque isso é conversa tua. Ela Ela tem, já fala isso para você? ela fala para eu ir lá ver o O livro último dela. não, é o mais recente. Ela sempre está dizendo que é o último livro que ela vai escrever. E são livros maravilhosos, assim, de poemas, né? Então, eu acho que tem muito de tu ter objetivo na vida. Outra coisa é a solitude, né? É a vontade de ficar sozinha e gostar de ficar sozinha. Eu tenho muito isso. Eu gosto de ficar. Tem uma hora assim que eu não quero falar, Eu também. não quero nada. Quero só ficar aqui com meu Chico Buarque, com meus livrinhos, sabe? Chovendo, ainda mais hoje assim tá chovendo, né? Agora, a questão das redes sociais, sim, eu acho que ela aproxima, aproxima. Quando por exemplo, eu moro aqui, meus filhos moram no Brasil. A Júlia ontem ainda disse Uhum. para mim, se eu não falasse contigo todo dia, tu não ia ficar aí tanto tempo, se a gente não conseguisse se falar, como a gente fala, né? Agora, acho também que essas redes sociais, elas são ilusórias. As redes sociais, para tu conhecer pessoas Uhum. de fato, elas são muito ilusórias, elas são efêmeras, a gente fica bonito na rede social. Uhum. A gente é maravilhoso na rede social. Nunca a gente vai falar que tá com problema, que tá com, sei lá, ai, tô chorando, tô não sei o quê. Não, é tudo lindo, né? Como é a Ilha da Fantasia. Então tem que ter muito cuidado, eu acho, com isso, né? É, Dá uma sensação de que supre a necessidade de não estar só, mas é uma ilusão também, né? Porque aí vem aquela coisa do conceito que a Edna diz. O que que é essa solidão, né? Por que que supre a necessidade de ficar É, falando na internet? Por que que supre essa necessidade, né? Por que será que supre? E isso é E onde é que fica? palpável, isso, né? É, e onde que fica o contato físico? É Isso, o pois é, contato físico é que é, demonstra, é, né? O contato físico. Porque a gente não tem só visão e audição. isso, A isso. gente tem um A gente tem o conjunto corpo, de né? sensores no Claro, corpo é, que só funcionam, que só funcionam em contato com outro corpo, em Tu vê, contato nós de presença falamos muito física com outro aqui, corpo. nós falamos muito aqui em Portugal que, os portugueses não são de contato físico, né, Aislan? Eles não são de contato físico. E a gente, qualquer coisa, a gente se abraça, se beija, né? E eu que fiz O europeu, biodança, né? né? A pessoa da biodança, ela encosta a gente assim, tu tem que beijar mesmo, né? Não é fazer dar beijinho no ar, né? Tu tem que abraçar a pessoa, né? Então, quando Você vê eu. que essas aulas fazem muito efeito aqui, porque a falta de contato físico é É, grande aqui, né? é muito, é muito. Então, a internet, ela vai, Isso ela, sim, a ela vai falta. distanciar mais, né? Distancia mais. Tu acaba, eu acho que, não sei se acostumando, mas é triste, eu acho, meio triste isso, né? Sim. Mas não vamos chorar, não, né? Não, o contato, o contato virtual não supre a Não, necessidade que a gente tem, que o ser humano tem de contato não, físico. claro que não. É uma Sim. ilusão, é uma ilusão. Tem até a história lá dos os Nós temos muitas feromônios. ilusões, né? Temos Feromônios. 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 É.
É. Gurias, mas a gente precisa terminar, porque, ó, já deu 17 horas aqui e 1 minuto. Faz quase 1 hora que nós Ok. estamos. O papo é bom, hein? O papo é bom. Papo fluiu. O papo fluiu. É. Edna, diz aí as suas redes sociais, aquelas que tu não gostas de mexer. Onde te Eu, encontrar, Edna? Onde te olha, encontrar? Não pode eu ser no tenho uma conta Marcílio no Dias. Facebook que talvez de 3 em 3 meses, no Facebook, virtualmente, de 3 em 3 meses, eu às vezes até vejo alguma coisa, o De que está 3 em 3 meses, acontecendo. vê se pode. É porque não sei se é que mês para mim é uma coisa relativa, o tempo para mim é relativo, não sei. Mas às vezes eu recebo algum recado que vem por e-mail, daí aquilo me chama Sim. atenção, eu entro no Facebook. E aí tem histórias da Edna, que é a conta no Instagram, que eu fiz faltando um mês para o lançamento do livro, né? E que serve basicamente para falar sobre divulgar, né? Sobre o livro Maré de Mistérios, que já está esgotado, não existe Olha que mais para legal. venda comigo, nem com a editora, talvez em algumas livrarias. Então, tenho Histórias da Edna e, assim, quer me encontrar fisicamente, vem aqui em Itajaí, no jogo do Dia do Marcílio, vai lá no Esquenta Galho, que com certeza eu tô lá. Muito bom, muito bom. A Islã, fala aí, Islã. Eu tenho o Desenhorama, é, que é a minha rede social, lá eu divulgo os meus artesanatos, as minhas mandalas e tudo mais. E também vendendo o meu livro esse e o meu zine, que eu esqueci de trazer, eu estou vendendo um zine para juntar um dinheirinho e tentar publicar esse livro. Como que se chama esse livro das mandalas? Esse livro das mandalas se chama Ecos da Harmonia. Ah, legal, legal. Ecos da Harmonia. Livro de mandalas meditativas para colorir. Muito bom, muito bom. E aí é só falar comigo lá. Eu tenho também o meu pessoal, que é o Islangoli, que é. Eu sempre estou postando coisas de viagem lá, sempre estou postando coisas minhas. E acho que só, é isso. E o Gurias, muito Instagram. obrigada. Instagram, né? Muito obrigada pela participação de vocês. Vocês são as primeiras dessa temporada sobre conversas sobre o etarismo, né? Ah, que legal. Espero que seja um sucesso. Quero que vocês, por favor, divulguem nas redes sociais, né? Uhum. A Edna divulga lá no Marcílio Dias, que é o time do coração dela. Vai ser um sucesso, né, Edna? A Edna faz sucesso no Marcílio. Vai. Muito obrigada, então. Eu que É, agradeço o convite, um abraço para vocês. para você também.